Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos nos ajunteis, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Com estas palavras de 1 Coríntios, capítulo de número 11, eu quero abraçar a família de Deus, aos espíritas católicos e evangélicos, aos livres pensadores que voltam a formar conosco a maior cadeia de preces do rádio brasileiro, do rádio baiano, do rádio cristão de fé evangélica. Aumente o volume do seu rádio, porque as ondas que estão chegando aí está levando o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Diretamente da Bahia para todo o Brasil, na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Não é uma live, é mais do que isso, é a retransmissão de um programa que há 41 anos está no ar, evangelizando e ganhando almas para Jesus. Que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva. Que o sábio arquiteto venha sobre nós. Coloque aí agora o copo com água ao lado do rádio, para que esta água deixe de ser água e passe a ser remédio espiritual. Coloque também um pouquinho do azeite de oliveira, para que este azeite seja a marca do Espírito de Deus poderosamente sobre a sua vida. Deus abençoe Catarina Carlos, que já está conosco, Jéssica Alves, Naná Castro, Tatiana Moraes. Pode ir chegando família, 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 família do Espírito Santo. Hoje é sexta-feira, que dia é hoje? Dia 11. Estamos já no mover do Espírito para o dia 13, porque 13 é a Santa Ceia, é a entrega da folhinha ungida. 13 é o dia de levantarmos o cálice e o pão e participarmos da Santa Ceia do Senhor. Domingo, Santa Ceia, mas hoje é quebra de maldições. Hoje é dia de abrir os cadeados. Hoje é dia de quebrar as cadeias. Hoje é dia de libertar cativos.
Hoje é dia de repreender o nódulo, o tumor, o cisto, o mioma, o vírus, a virose. Hoje é dia de muita fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos agradar a Deus com a nossa palavra de fé. Pode continuar comunicando comigo. Vocês podem me mandar uma mensagem para este celular, 991862 232, 9918 62 232. Faça seu pedido de oração, eu subirei ao altar de Deus, levando comigo o seu pedido de oração, 9918 62 232. A igreja hoje estará em oração, a igreja hoje estará em jejum, a igreja hoje estará em uma fé muito viva, preparando para o grande dia 13, domingo, ali na sede, na Liberdade, a entrega da folhinha ungida e o levantar do cálice, o levantar do pão, a santa ceia da noiva poderosa do Cordeiro de Deus. Estamos cobrindo todo o Brasil. Deus abençoe. Alguém manda ali para mim um nome que eu não consigo ler. N-G-O-N-O-O. Cavarge. Deus abençoe. Parece-me que alguma coisa Cavarge. Diaconisa Naná já está conosco. Hoje é dia de arrancar a maldição. É isto aí, Naná. E para isso estamos preparados na oração, no jejum, para abençoar a família evangélica, a família espírita, família católica, a família que busca a força do Pai eterno. Tá bem? Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária, pedindo oração. Eunice Pereira diz ali, já cheguei, estou assistindo. Seja bem-vinda, Eunice. Adriana Lopes de Queiroz ligou ontem para nós pedindo oração. Alisson Silva. Atinei Galvão, Andréia Salles, Andresa do Amor Divino, Carlos Lopes, Caroline Portugal, Catarina dos Santos, Cauã Albuquerque, Dagmar Pires, Denise Santos, Domingos Santos, Eduardo Alonso, Eliete Araújo, Elisângela da Silva, Erasmo Rodrigues e família, Elvira Maria Souza, Evandro Figueiredo, Everaldina de Souza, Gabriela de Souza, Ivan Salom, Jorge Batista, José Carlos Sena, Juliette Barreto, Leonardo Santos, Luci Portugal, Luiz Galvão, Maria das Graças Nascimento, Maria Rita Santos, Maísa Portugal, Natalícia Santos, Núbia Aurélio e família, Pablo Souza, Raíssa dos Santos, Rosimeire Nascimento, Sônia Simões de Araújo, Soraya Rodrigues dos Santos, Tairine de Jesus, Tamires Pires, Tereza da Silva Souza, Ubiraci Fernandes, Ubatã de Jesus. Pode continuar me mandando pedidos de oração. O código do Brasil é 55, o código de Salvador é 71, 9918 62232. Seu pedido subirá comigo ao altar para o momento do jejum e da intercessão. Tá bem? Faça isso. Vamos orar. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Hoje é quarta-feira, dia de quebra de maldições.
Hoje é um dia poderoso, porque teremos 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede, para atender a todo o povo. 8 da manhã já são 5h15, 2 da tarde, 19 horas. Quem sabe você olha para trás e sente a maldição da dívida em sua família, a maldição da morte prematura, do suicídio, a maldição da depressão, da loucura, a maldição do desequilíbrio, da ganância, da avareza, da vaidade, a maldição do pecado, da orgia, a maldição da influência de Momo e de Mamô. Ainda mais hoje, sexta-feira, que é um dia envolvido pelos espíritos da sensualidade maligna. Por isso que muitas tragédias acontecem no dia de sexta-feira, porque as pessoas vão para os boates, os bares, os cabarés, as zonas boêmias, as noitadas, para adulterar, prostituir, praticar todo tipo de coisas que desagradam a Deus. Jéssica Alves está dizendo: bom dia, Espírito Santo. Bispo, ore por mim, meu aniversário. Parabéns, Jéssica. Estarei orando sim, filha. Deus te abençoe. Então hoje é um dia pesado, carregado. Foi exatamente para este dia que Deus nos preparou, para arrancar todo o mal pela cepa, pela raiz. Toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Hoje é dia de quebrar maldições, de desfazer as obras do diabo. Hoje é um dia poderoso. Às vezes a traição, às vezes a destruição do seu lar, sua vida sentimental, saúde também, tudo começou em um dia de sexta-feira. O ataque do mal. Mas a igreja que tem a revelação, a visão, a orientação espiritual, se prepara para este campo de batalha. Esta luta constante. Sexta-feira, dia de desenrolar o rolo, dia de desfazer as obras do diabo. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Vem estar conosco na Catedral da Bênção. Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva, 116. 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas. Tá bem? Hoje é dia de passarmos diante da arca na tenda, receber as 7 essências e cantar o cântico da vitória. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um nódulo, um tumor, um câncer, uma depressão, uma enfermidade que está te arrebentando por dentro e por fora. Aprenda a segurar nas mãos de Deus. A última palavra para nós não é da ciência. A ciência também é uma bênção. Mas a última palavra para nós é a palavra de Deus. E Ele vela para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus não é fraca, porque Deus não é fraco. Alguém manda ali para mim uma mensagem, é um nome que eu não consegui ler. Creonice Nascimento dos Santos já está conosco. Então hoje é um dia abençoado por Deus. Levante, vem estar conosco. Rosivete Oxiang Oriri. Amém, Deus abençoe. José Antônio de Melo está assistindo. Deus abençoe.
Evangelista Virgínia, muita gente de longe, de perto. Estamos atingindo toda a Europa, Oceania, Filipinas. Amém. É um apóstolo, Rosivelt Oxeng Oriri. Seja bem-vindo, profeta de Deus. É muita gente em Toronto, no Canadá, Estados Unidos, Chile, Cidade do México. Muita gente nos assistindo na Itália, França, Europa toda, Emirados Árabes, Suécia, Suíça. Sejam todos bem-vindos. Soraya Rodrigues, perfuma Jesus. Hoje é dia, sim, do perfume de Jesus. Ereni Pereira, Lenice Oliveira, também já estão conosco. Deus abençoe a família evangélica, família católica, família espírita, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras que nos acompanham por esta retransmissão. Não é uma live comum, é uma retransmissão de um programa que há 41 anos está no ar. O Bom Dia Espírito Santo, diretamente da Bahia para todo o Brasil. Diogo Furlanento já está conosco, diretamente de São Paulo. Pode ir chegando, pode ir chegando. Prepara o copo com água e coloca aí ao lado do rádio. Coloque também um pouquinho do azeite de oliveira. Caixa com medicamentos, peças de roupa, carteiras, papéis e documentos para o momento da oração da fé. Tá bem? Vamos ouvir o hino bonito. Vamos ouvir aquele hino com Jorge Binar. Jorge Binar não tem problema. Pode colocar o nosso pastor e cantor e intérprete da música sacra, Jorge Binar. Canta, Binar, e encanta vaso de ouro. Espírito Santo, o amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que maravilha! Forte
Espírito Santo, Deus abençoe, apóstolo, Deus abençoe. Olha, que Deus nos abençoe neste lindo dia, porque hoje é sexta-feira, dia de quebra de maldições. Lucas Teixeira já está conosco também, Rosivelte, o Xiongo Oriri já está conosco, Daniela Rosário, Soraya Rodrigues, Almira Silva, sejam bem-vindos à maior rede de programas do Ministério da Bênção. Roque Gualberto também, Deus abençoe o povo aí de Cubatão. Ontem alguém me ligava de Cubatão, São Vicente, Baixada Santista, dizendo: estamos lhe assistindo há muitos meses. Deus abençoe o povo de São Paulo, Minas Gerais. Deus abençoe todo o povo aí do Distrito Federal, Pernambuco, Alagoas também, Piauí. Deus abençoe vocês aí em Cruzeiro do Sul, Rondônia, Roraima, Rondônia, Deus abençoe. Manaus, Belém do Pará. José Antônio Melo já está conosco diretamente de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. Deus abençoe sul de Minas, Varginha, Três Pontas, Boa Esperança, Campo do Meio, Campos Gerais. Deus abençoe Ilicínia. Deus abençoe Itajubá, em Minas Gerais, sul de Minas. Pouso Alegre, Poços de Caldas. Maria Oliveira Marli já está conosco. Marta Machado de Deus. Sejam todos bem-vindos à maior retransmissão de um programa que há 41 anos está no ar, na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, pregador da fé. Tá bem? Sejam todos bem-vindos, porque hoje é um dia poderoso, sexta-feira, quebra de maldições, domingo, Santa Ceia, com a entrega da folhinha ungida para todo o povo. Estamos em um mês de voto, de pacto, de aliança, de compromisso com Deus. Estamos em um mês de uma visão espiritual para entregar no altar o nosso Isaac, o nosso voto, como fez Eucana, Ana, Salomão, Davi, Moisés, Maria, José, Joquebede, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Caxim, Brito, Caxim, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês aí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Parece-me que não tem Mato Grosso do Norte. É Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Samuel Ribeiro já está conosco. Bom dia, bispo. Prosperidades, saúde, paz e prosperidade. Amém, Samu? Deus te abençoe, filho, você e toda a sua família lá no Rio de Janeiro. Daniela Rosário já está conosco também. Deus abençoe Itaboraí. Deus abençoe Niterói. Deus abençoe em Três Rios. Muita gente em Três Rios me assistindo. Juiz de Fora, Barbacena, Conselheiro Lafayette. Isabela Marques, eu creio na palavra de Deus. Amém. E bem-aventurado é aquele que crê, Isabela. Tudo é possível, filha, para aquele que crer. Então, estamos, Sandrinha Simões, já está conosco da Igreja Batista. Meu abraço a todos da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, Deus é Amor Universal, Mundial, Episcopal. Deus abençoe a grande família de Deus. Quem nos salva não é placa, nem estatutos, nem CGC de igreja, é Jesus. Cecília Paranaguá já está conosco, serva de Deus. Marinalva, Daniela Rosário, pode chegando, é muita gente, é muitas pessoas também na Europa nos assistindo e alimentando pela palavra santa de Deus. Abra sua Bíblia, já são 5h30. Abra sua Bíblia. Tem-se Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. É isso aí, Mato Grosso do Sul
capital é Campo Grande, Mato Grosso do Norte, que nem é para falar Mato Grosso do Norte, porque é apenas Mato Grosso, é Cuiabá. Maria José dos Anjos Pinheiro, de geografia eu entendo do nosso querido Brasil bem. Às vezes eu pegava um mapa do Brasil e ficava orando sobre ele, para onde Deus queria me enviar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Hoje é dia de quebra de maldições, mas domingo é o grande dia de levantarmos o cálice da bênção e o pão, que representa o corpo e o sangue da nova e eterna aliança. Este capítulo 11 nos fala da igreja que estava em Corinto. Uma igreja nova de cristãos recém-convertidos, viu, Marilene Martins? Deus abençoe família Martins. E esta congregação estava na cidade de Corinto, uma cidade da Grécia, uma cidade devassa, mandada e comandada por Diana e por demônios e da mitologia, por pombagiras e entidades do mal, uma cidade voltada para a feitiçaria, idolatria, magia, os benzimentos e os esoterismo. Mas Paulo, apóstolo, foi e pregou e formou ali uma congregação, e aquela congregação estava crescendo de uma maneira desordenada, sem ordem, sem decência, sem seriedade. A Santa Ceia que eles celebravam eram muitos pães, muita comida, bebida. Uns embriagavam, outros comiam, outros estavam com fome. Eles traziam o espírito da gula, da mitologia, e queriam implantar na igreja aquele momento de devassidão. E as coisas de Deus é com ordem e decência. Então o apóstolo Paulo ficou sabendo do que estava havendo na igreja em Corinto. Ele ficou preocupado, porque ele era extremamente zeloso. Ele ficou triste. E ele vai orar a Deus, para Deus lhe orientar, como orientar aquele povo. Ele estava distante, e ele precisava passar como pastor uma orientação. E ele vai orar. Ele conhecia o modo da celebração da Santa Ceia, mas ele não esteve com Jesus pessoalmente. Ele não aprendeu com João, nem Pedro, nem Tiago, nem André. Ele foi buscar a revelação para passar para a igreja como deveria se proceder diante da cerimônia mais importante da igreja, a Santa Ceia instituída por Jesus. A Santa Ceia, ela é tão espiritual que é o único cerimonial que acompanhará a noiva depois do arrebatamento. Capítulo 19 de Apocalipse fala da ceia nas bodas do Cordeiro, aonde nós comeremos do maná que está reservado para a grande celebração. Jesus, o supremo pastor, no momento ali
do tribunal para entregar os talentos, os presentes, ele celebrará com a noiva, com a igreja, a Santa Ceia. E eu me esforço para estar nesta Santa Ceia também. Quem não participa aqui não participará lá. Quem despreza aqui será desprezado lá. É um único cerimonial que vai subir. É a celebração da Santa Ceia. Quem rejeita aqui será rejeitado lá. Porque tudo começa aqui. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Se você é desligado aqui da ceia, você estará desligado lá também. Tem cristãos que às vezes passam tempo sem levantar o cálice e o pão, aliança quebrada, crente fraco, derrotado, vencido pelo pecado, pelas paixões carnais. A nossa vida espiritual é uma batalha ontem, hoje e amanhã. Precisamos de libertação ontem, hoje e amanhã, para melhorarmos, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Chegaremos depois do arrebatamento da igreja. Enquanto estivermos aqui, é batalha, batalha, mas nós somos mais do que vencedores. Por isso que temos que estar na igreja. Caruaru já está conosco, bem-vindo, congregação amada. Lá da segunda travessa, primeira travessa da Aurora, no coração de Caruaru. Deus abençoe meu querido Caruaru, terra do Vitalino, o homem que divulgou Caruaru através do artesanato de barro, de cerâmica. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos, amém, paz. Jéssica já está conosco. Então, a Santa Ceia, tem gente que não valoriza. Ela foi instituída por Jesus. Ele falou que o pão representa seu corpo, o suco da uva, o vinho, representa seu sangue. E Paulo foi buscar a revelação de Deus, como celebrar a Santa Ceia do Senhor. E ele fala aqui a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de Pedro ou de Tiago, ou de João, ou de André, ou de Filipe. Ele recebeu a revelação no jejum e na oração. Tem coisas que o homem recebe do homem e pode haver a transferência de autoridade. Mas existem coisas que vêm diretamente de Deus para aquele vaso de ouro, porque Deus encontrou espaço para operar através dele. Viu, Débora Rocha? Abre seu coração, Débora. Tem coisas, Débora, que a gente aprende com as outras pessoas superiores a nós. Mas existem revelações que vêm de Deus diretamente para nós, pela palavra, por sonhos ou pelas imposições de mãos. Viu, Jéssica Alves? Então, Paulo foi buscar a revelação, como ministrar a Santa Ceia, como celebrar a Santa Ceia, como edificar o corpo de Cristo através do cerimonial mais lindo que existe, que é a continuidade da Páscoa, a passagem, a nova vida, que representa isto, a Páscoa. E Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei.
Por isso que aquilo que Deus dá para nós, a gente tem que passar para frente. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que Judas o beijou, em que Judas o vendeu por aquelas moedas de prata, na noite em que foi traído, tomou o pão, porque ele pegou o pão, porque o pão está na mesa do rico e do pobre, do africano e do americano, do europeu e do asiático. O pão está na mesa do presidiário, do hospital, em casa. O pão está em todos os lugares. Por quê? Porque ele veio para todos. Se ele tivesse pegado o abará, o acarajé, ele teria vindo só para os baianos. Mas o amor de Deus não é só para com os baianos, ou paulistas, ou mineiros, ou europeus, ou africanos. Ele veio para todos. Então ele pega o pão. O pão é o alimento que está em todos os países. Quem faz viagem internacional sabe disso. Todos os países que chegam têm pão. Pão redondo, pão comprido, pão de sal, pão de doce, pão de leite, pão de milho, pão farofa, todo tipo de pão. Por isso que ele pegou o pão. Ele veio para todos. Não importa a cor da pele, dos olhos, do cabelo, o nível social. Ele veio para judeus e para bárbaros. Porque o amor dele estende-se a todos e por todos. Então ele diz, Paulo aprendeu, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, ele agradeceu a Deus. Ele consagrou o pão. Por isso que na celebração da Santa Ceia, nós consagramos também o pão. Porque somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Se Jesus fez isso para o bem da igreja, devemos fazer também, consagrar o pão. E tudo aquilo que nós consagramos, Deus bate o carimbo de ok, de sim, de concordância pela palavra. Tendo dado graças, partiu e disse. Interessante que ele partiu. Ele deu para cada um pedaço do mesmo tamanho. Ele não deu um pãozão para um e um pedacinho para outro. Não, 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 não. Ele trata todos com o mesmo amor e da mesma maneira. Deus não tem preferência. O amor dele é para com todos de igual modo. É nós que temos que fazer a nossa parte. Então ele partiu o pão. Ele não veio só para um, ele veio para todos que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Relembre a minha morte. Relembre o derramamento do meu sangue. Aliança de sangue. A remissão dos pecados. Ele pendurado no Calvário, levando sobre si e fazendo maldito por nós, para que todas as maldições sejam tiradas, sejam lançadas por terra.
pela nossa força de vontade em servir e cultuar a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O cálice do Novo Testamento, da nova aliança, da segunda oportunidade, o cálice da sexta dispensação, o cálice da bênção. Ele pega o cálice e consagra. É o que faremos sexta-feira, domingo na sede, na Liberdade. Levantaremos o cálice, levantaremos o pão, pois todas as vezes, ele não está falando aqui quantas vezes devemos levantar o cálice e o pão, porque todas as vezes, seja uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, não importa, de preferência uma vez por mês, porque há um texto lá em Apocalipse que fala dos 12 frutos. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É para a igreja, é para a noiva, anunciar a morte dele até que venha. Tem quase 2000 anos que nós estamos anunciando a morte dele. Jesus morreu para te salvar, para te perdoar, para te lavar, para te limpar. Viu, Cotidiana Boal aí na França? Deus te abençoe, filha de Abraão, serva de Deus, canela de fogo, tocha na mão de Deus, churrasqueira espiritual. Te abençoe, Cotidiana. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A maior missão da noiva, a maior missão da igreja, não é construir majestosos templos. A gente até constrói para ter os nossos espaços, mas a maior missão da igreja é anunciar Jesus até que ele venha, a morte dele. Porque ele morreu. Qual o valor do seu sangue? É a maior missão da igreja. Evangelizar, levar o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a doutrina de Jesus, os evangelhos revelados por ele. A maior missão da igreja é evangelizar. Me ajude a evangelizar. Me ajude a estar aqui. Pregue o evangelho através da minha voz. Faça a obra de Deus através da minha instrumentalidade. Meu tempo é integral na obra de Deus há 53 anos. Só na Bahia, 32 anos. Fora os outros anos, no Pernambuco, Distrito Federal e sul de Minas, na minha terra. Pregue o evangelho através da minha voz. Venham e vejam o que fizemos nestes 41 anos, quase 42 aqui na Bahia, com a oferta e o dízimo do povo de Deus. Temos um compromisso diante do homem, diante da sociedade, mas muito mais diante de Deus para a eternidade. Pregue o evangelho. Se Deus mandar você enviar uma oferta, um voto, neste fim de ano, para o altar do Bom Dia Espírito Santo, faça isso. Cada alma que eu ganhar é uma pedra em sua coroa. Banco Bradesco, escreva aí.
Bradesco está em todos os lugares, é um banco de origem cristã evangélica. Agência 232, dígito 1. Banco Bradesco, agência 232, dígito 1. Conta corrente 78.792, dígito 2. Irá chegar em minhas mãos. Agência 232, dígito 1. Conta 78.792, dígito 2, Bradesco. Vai chegar aqui em minhas mãos. Ou pelo Banco Itaú, em nome da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, aí em minha página no Facebook. É tempo de fazer voto. É tempo de presentear o aniversariante do mês. Às vezes as pessoas trocam presente no fim do ano e o verdadeiro aniversariante fica chupando o dedo. E é verdade que Jesus nasceu 25 de dezembro, missionário. Há uma data, 25 de dezembro, há uma data lá em março e outra em maio, mas a mais próxima da realidade, segundo os teólogos e estudiosos e rabinos, a mais próxima à realidade é 25 de dezembro. Então, apresentei Jesus, a obra dele. Ele tem sede e fome. Ele mesmo disse, eu tenho sede. Sede de quê? Que a terra seja evangelizada, o reino implantado aqui, através da igreja. Então evangelize através da minha voz. Mande um voto, um presente, uma oferta, como fez Abraão, o seu Isaque no altar, Jeová Jiré. Esta bênção transformará em almas. Aqui é terra boa, é sinceridade, que não tem ganância nem avareza, não, é obra de Deus, para o reino dos céus. Evangelize, ainda mais neste tempo de pandemia, de pestilência, de princípio das dores. A maior missão da igreja não é esconder nas cavernas ou recuar, é pregar. Prega, pregador, como dizia Nick para Davi Wilkerson, lá no Brooklyn, em Nova York. Prega, pregador, porque enquanto você prega, o efeito das drogas desaparece do meu corpo. E Davi Wilkerson, magrelo do interior, pregava até desmaiar. E ele fez uma obra tremenda e fundou o Desafio Jovem, que está em quase todos os continentes. Prega, pregador. A igreja precisa pregar mais nestes dias, porque Jesus está às portas. Então pregue através da minha voz. Se você não pode ir, eu já estou aqui. Se o Espírito te convencer para colocar o seu Isaque no altar do Bom Dia Espírito Santo, estamos cobrindo o Brasil do Iapoque ao Chuí. Estamos em todas as Américas, Europa, Ásia, África, por esta cadeia de rádios. Cruzeiro da Bahia, Cultura da Bahia, cruzeiroam.com.br, pelos aplicativos Radionet. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, pelo Facebook, pelo YouTube. Falando de nós, não, falando de Jesus. Levando o que nós precisamos levar. A vida, porque só nós temos a semente da vida. A chave, a cópia da chave de Davi. A igreja. Então pregue. Patrocina-me para pregar, porque daqui não levaremos nada a não ser as almas que ganhamos. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A Bíblia manda a gente examinar a nós mesmos. Quem nos examina não é o pastor, nem o presbítero, nem um reverendo, nem um missionário, nem um apóstolo. Quem nos examina é nós mesmos. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem participa indignamente, o pão é como um pedacinho de pão apenas. O suco é como um cálice de suco. Não é o corpo nem o sangue para quem está indignamente. É comida e bebida comum. Mas para quem está na presença de Deus, que por fé vive e por fé participa, é o corpo e o sangue. É o poder da oração e da transformação. Ele transforma água em vinho. Ele transforma farinha, que tira veneno da panela. Ele fez e ele faz, porque ele é o mesmo, viu, Dislene? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, todo tipo de doença, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele não quer nos condenar com o mundo. Ele quer levar a noiva antes da grande tribulação. Tem gente que acha que vamos passar a grande tribulação. Nós já estamos vivendo um período de tribulação, mas não é a grande. A grande vai chegar. A noiva não estará mais aqui, porque ele tirará a noiva e levará consigo. Mas na grande tribulação vai haver salvação, vai. E aí, meu irmão, é na carne bruta, porque o Espírito Santo não estará mais aqui, aquele que nos dá força, aquele que nos dá autoridade. Ele já levou a noiva para encontrar com o noivo Jesus. A grande tribulação, a terça parte da população morrerá com pragas, pestes, terremotos. Esta pandemia que nós estamos vivendo na grande tribulação é fichinha, é ondinha, é gota apenas. Na grande tribulação, a terça parte morrerá e os corpos serão como esterco. Mas a igreja não vai estar mais aqui. Haverá terremotos em cadeia, tsunami, terceira guerra mundial. O que vai sobrar de 8 bilhões, de 6 bilhões, é apenas uma minoria. E Pedro ainda diz que a terra nesta ocasião passará por um estrondo. E os elementos ardendo em fogo, terceira guerra mundial e nuclear, arderão em fogo. A igreja não estará mais aqui. Aqui estará o reinado da besta, do anticristo, do falso profeta. A noiva estará com o noivo e depois volta em glória. Estabelece os 1000 anos do reinado físico de Jesus. E depois, novo céu e nova terra. Escatologia. Então estamos na porta de todos estes acontecimentos escatológicos. O que temos que fazer? Fique mais firme com Jesus. Venha para a igreja. Renove o seu voto, sua aliança. Quanto tempo faz que você não levanta o cálice e o pão? Quanto tempo faz que você não chega diante do altar de Deus?
Você fica só aí ouvindo lives, ouvindo mensagens pelo YouTube, pelo Face, tudo isso é bom. Mas venha renovar a aliança, participar da Santa Ceia e ter comunhão com Deus. Você católico, apostólico, romano, espírita, precisa aceitar Jesus, se libertar da feitiçaria, da idolatria, do esoterismo. Você às vezes tem 50 anos de idade, 70, 80 anos, nunca participou da verdadeira comunhão. Eu não estou falando de Eucaristia, de hóstia. Eu estou falando daquilo que Jesus estabeleceu, pão e o vinho, consagrado no altar, sem idolatria. Você precisa aceitar Jesus, porque senão vai mesmo para o inferno com a besta, o anticristo e todos os feiticeiros e adúlteros e profanos e mentirosos. Esta palavra não é do homem, é de Deus. Precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Quantas pessoas que já pregou para você e você virou as costas e zombou, escarneceu. Vigie, porque depois que morre, segue-se o juízo final. Às vezes alguém diz assim: eu nasci nessa porque é dos meus pais e morro nesta, e vai para o inferno nesta. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele foi pendurado no madeiro, levando todo tipo de maldição. Você precisa aceitar Jesus. Vir para a igreja, levantar a mão, descer as águas, participar da Santa Ceia, ter o seu pastor que te ajuda no campo espiritual. A Bíblia diz que ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os efeminados, os profanos. Precisa aceitar Jesus. Às vezes você já ouviu o evangelho tanto, já blasfemou, já criticou. Os sinais que estão aí, que os cientistas estão desesperados, é sinal que Jesus está voltando. E se você der um último suspiro, para onde irá a sua alma? A minha mãe manda celebrar uma missa. Minha irmã ora por mim. Não, não, não. Salvação é individual. É enquanto estamos vivos. Você que é cristão, que conhece a palavra, alinha sua vida com Deus. Você que vive aí na idolatria ainda, rezando em pé de ídolos, de gesso, de madeira, de bronze, de ouro, sai fora e entrega sua vida a Jesus. Aí no presídio, no hospital, no manicômio, no sanatório. Se você não aceitar Jesus, ele também não te aceita. Ele deu ao homem o livre-arbítrio de escolher. Se você escolhe Jesus, você é salvo. E segue seus ensinos e doutrinas. Se você não aceitar Jesus, vai mesmo para 7 metros de labareda de fogo. Ah, missionário, então minha mãe está lá. Está esperando você ir também. Jesus contou uma parábola do rico e do Lázaro. E o rico falou para o Senhor: deixe-me voltar lá na terra e falar para os meus pais sobre Jesus. E o Senhor lhe disse: não, lá tem os profetas, lá tem Elias e Moisés e Elias, lá tem as leis e os profetas, os pregadores.
Se eles ouvirem, virão para cá. E se não ouvirem, estarão aí na mesma situação que você. Você às vezes nunca levantou o cálice nem o pão. É muito dogma do romanismo que impede as pessoas de ir para o céu. A Bíblia condena a idolatria, do mesmo jeito que condena a feitiçaria, a avareza, a mentira, a pornografia. É a mesma Bíblia. Por isso temos que vir para os braços do Senhor e aceitar Jesus, para estarmos na Santa Ceia com Ele, nas bodas do Cordeiro. E tudo começa aqui, lá é continuidade daqui. E você sabe o que eu estou falando. Esta dúvida que você tem é Deus te convencendo que a idolatria dos seus pais irão te levar para o inferno. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aliás, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Santa Ceia é renovação de aliança. Tudo na vida tem que ter renovação. Você renova guarda-roupa, renova a casa, tem que ter renovação no casamento, tudo tem renovação. E a Santa Ceia é uma renovação de aliança, de antenamento, de ligamento, de foco com Deus. Aí você não participa da Santa Ceia, esquece das doutrinas, e o diabo vai te destruindo. Mas se algum tiver, aliás, portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Paulo aqui estava dizendo, até na Santa Ceia tem que ter a ordem, porque Deus é Deus de ordem e decência. Espera uns pelos outros, porque é família, é irmãos, é grupo, é congregação, é congregados. Foram comprados pelo mesmo preço, sangue do Cordeiro. Ninguém é melhor do que ninguém. Espera. Viu, Dulce Maria do Vale? Espera uns pelos outros. Por isso que no cerimonial da Santa Ceia, simbolicamente ali, a gente levanta o cálice e o pão e participamos juntos. Porque juntos nós iremos subir. E filhos de um só Pai, Deus. Tá bem? Procure uma igreja evangélica, rapaz. Aceita Jesus. Às vezes a igreja está aí pertinho da sua casa, hein? Os irmãos já te evangelizaram e você não quer nada com Jesus. Você vai para o inferno, viu? Se entrega a Ele, se liberte da idolatria, da feitiçaria. Está pensando que vai ter reencarnação? Está pensando que há purgatório? Purgatório são dogmas. Romanismo e do espiritismo de Kardec. Reencarnação não existe pela Bíblia. Aceita Jesus. E se você não aceitar, vai mesmo para o inferno. Aonde você passará a eternidade? Jesus cura, salva, liberta. É para mostrar para você que Ele tem poder. Ouviu o que eu falei?
Examine-se a vida, examine-se e acerta a sua vida com Deus. Sai dela, povo meu, da Babilônia. A Bíblia fala que a Babilônia vai cair. Apocalipse, deixe-me ver aqui onde fala da Babilônia. A queda da grande Babilônia. Sabe o que é Babilônia? Igreja de confusão, Babel. Sabe o que é Babel? Torre da confusão. Desça desta torre de confusão e venha para a Bíblia, que é a santa palavra de Deus. A queda da Babilônia. A Babilônia, ela é governada pelo falso cavalo branco. Vejam aí as declarações deste líder da igreja romana. Só pode ser declaração de uma pessoa que não tem nada de espiritual, é idólatra. É cada declaração contra a Bíblia. E todos que são contra a Bíblia é contra Deus. Veja aí as declarações que ele faz. É a mãe da Babilônia. A Bíblia chama a Babilônia de a grande prostituta. Capítulo 17, Apocalipse. Todas as falsas religiões, igrejas, é uma Babilônia. Sai dela, povo meu. Venha para Jesus, para a Santa Ceia, para a aliança com Deus. Você já ouviu falar tanto em Santa Ceia, hein? Fica resistindo. A Bíblia diz para nós não resistirmos o Espírito Santo, que usa alguém que está selado para o dia da redenção. Você que me ouve aí no manicômio, no presídio, no hospital, na mansão, no apartamento de luxo, no barraco de supapo. Não importa seu nível social, seu anel de formatura. Não importa sua conta bancária, seu nível intelectual. Você precisa aceitar Jesus enquanto há tempo, porque depois que morre, segue-se a sentença eterna do justo juiz. Venha para a igreja, venha para a aliança com Deus. Dulce está falando ali, bispo, amanhã será o casamento do meu filho. Amém. Amanhã eu tenho até um casamento para fazer também. Deus abençoe o Daniel. Meu filho Daniel, amém. Daniela Rosário está nos assistindo. Então, que Deus te ajude a compreender como é importante levantar o cálice e o pão e ter Jesus. Ter Jesus. Não é a mãe dele, não. A mãe de Jesus foi uma santa mulher. Foi batizada com o Espírito Santo, falava línguas estranhas. Maria, sim, canelinha de fogo. José também morreu crente. Todos os irmãos e irmãs de Jesus morreram crente. Mas quem salva não é a mãe de Jesus. Jesus falou, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ela mesmo disse, fazei tudo quanto ele vos mandar. Ela morreu e aguarda a ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou. Então, abra o seu entendimento. Você fica se fazendo aí que não está entendendo nada?
Vigie, viu? Está dúvida maligna. Se entrega a Jesus. Sua avó te evangelizou, sua mãe, seu tio, sua tia, sua cunhada, seu ex, sua vizinha, seu colega de trabalho, seu empregado, sua empregada já te evangelizou. Por que você rejeitou? Deus te ajude nestes dias do tempo do fim. Venha para a igreja, domingo agora, renovar o seu voto com Deus, ou entregar sua vida a Jesus. Céu não é mitologia, é real. Inferno não é conversinha fiada, é real. A Bíblia fala, e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é livro antigo, caduco, não. A Bíblia é mais nova do que a notícia que saiu há 1 minuto atrás. Porque ela prevê o passado, o presente, o futuro. A Bíblia é a carta de Deus para os filhos de Deus e para todo aquele que crer. Tá bem? Deus te ajude. Que dia é hoje? Hoje é 11. Você ouviu a palavra de Deus. Coloquei agora um copo com água ao lado do rádio, as caixas com medicamentos, um pouquinho do azeite de oliveira e vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha sobre todos, na manhã, na tarde, na noite deste dia, e que eles sejam despertados para o encontro com Deus, o aceitar a fé, o aceitar Jesus. Que todas as algemas da maldição, da idolatria, da feitiçaria, do esoterismo, seja quebrado em nome do Senhor. Que haja milagres e maravilhas na vida desta pessoa que me ouve. Esta pessoa que afastou do Evangelho, que ela volte enquanto é tempo. Esta pessoa que está fazendo um voto de entregar o Isaac no altar, do Bom Dia Espírito Santo, para continuarmos pregando o Evangelho por esta cadeia de rádios. Que a mão de Deus os ajude, que o Espírito Santo os convença e incomode também. Eu oro, meu Deus, e abençoo aqueles que me mantêm aqui há 41 anos, pregando o Evangelho, libertando cativos. A responsabilidade é individual, a salvação também é individual. Pai, eu oro por todos. Oro por este pastor fracassado, este presbítero, este missionário, este reverendo, que fracassou na vida espiritual e hoje duvida, não crê em mais nada. Mas o Senhor falou para Pedro: quando te converteres, Pedro, ajuda os teus irmãos. E eu estou aqui como Pedro do século 21 para ajudar os meus irmãos com a pregação da palavra simples, sem sociologia ou psicologia, mas a palavra como ela é, simples, como o Senhor é simples. Pai, eu oro por todos. Eu abençoo o dia de hoje, a quebra das maldições, o domingo da Santa Ceia,
as multidões que estarão na catedral, na sede principalmente, que a mão do Senhor os abençoe. Eu estou orando em nome de Jesus. Consagro a água que está sobre o rádio, que esta água seja um medicamento para a cura do corpo e da alma. Que este óleo seja a marca do Espírito Santo na vida do marido, do filho, da filha. O óleo da unção. Eu consagro estes medicamentos, chaves e carteiras, papéis e documentos que estão sobre o rádio. Eu estou abençoando todos os amigos e irmãos. Eu oro pelas crianças, pelos estudantes, pelo trabalhador do campo, da cidade, pelo motorista de ônibus, de táxi. Eu oro por esta pessoa doente, que está com esta tosse, esta febre, este tumor, este nódulo, esta hemorragia. Sente este bicho que anda no corpo, esta insônia, este pesadelo. Seja quebrada esta cadeia de maldição, que veio da bisavó, da tataravó, da avó, do pai, da mãe, do primeiro relacionamento. Aquele mal que veio através daquela comida preparada, aquela garrafada, aquela comida enfeitiçada. Sejam estas vidas libertas, curadas. Aquele mal que veio lá da roça, do interior, daquele pé de abacateiro roxo, daquele mangueiro, daquele curral, daquela sucupira, daquela guada, daquela cacimba, daquele cemitério lá do interior, aquela feitiçaria e magia que acompanha a família desta pessoa, esta depressão, esta solidão, este espírito maligno. Eu expulso, porque tenho autoridade para isso. Saia todo mal, toda entidade, todo Exu, eu mando embora. E profetizo a cura do corpo, a cura da alma. Como dizia Paulo, o que eu recebi, eu estou transferindo. A bênção de Deus. Desapareça este nódulo na tireoide, este derrame, este aneurisma, este infarto. Desapareça este vírus, esta virose, este tumor, este câncer no pâncreas, no fígado, no intestino, esta cirrose, esta pressão alta, baixa, desregulada, este refluxo, esta válvula do esôfago relaxada, este problema de hemorroides, esse câncer na próstata, nos seios, este espírito da gula, da obesidade, este espírito da sujeira, da imundície, do palavrão, este apetite desordenado para o lado sexual, o financeiro, este demônio da ganância e da avareza. Eu repreendo todo o mal e implanto nestas vidas o princípio de Deus. Todos sejam abençoados pela minha fé. Aonde estiver me ouvindo, qualquer parte do Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania, Emirados Árabes, Filipinas, Oriente, lá naqueles países do Polo Sul, do Polo Norte, em um navio, em uma plataforma de petróleo, em um hospital, presídio, carro, caminhão, metrô, que todos recebam a força poderosa da fé.
em nome de Jesus. Oro e abençoo os dizimistas e ofertantes que me ajudam a estar aqui. Amém. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus vos abençoe sempre. Divulgue o nosso programa. Compartilhe este programa de hoje. Por favor, ao Evangelho. Compartilhe. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, está aberto a todos. Ou no YouTube. Tá bem? Deus te faça compreender, como Ele me fez compreendido, das coisas espirituais. Meu abraço. Se o Espírito Santo te tocar, coloque um presente, um voto, uma oferta, um dízimo, no altar do Bom Dia Espírito Santo. Banco Bradesco, agência 232, dígito 1, conta 078-792, dígito 2, irá chegar em minhas mãos. E juntos estaremos cumprindo o ID do Senhor. Deus abençoe. Soraya Rodrigues, Dulce Maria do Vale, Gislene Santos. Deus abençoe. Cotidiana, lá na França. Ângela Bispo. Marinês, Deus abençoe. Meu abraço. Shalom. Até logo mais na catedral. Ou lá na sede domingo, estaremos entregando as folhinhas com a unção dos 1000, no momento de passarmos diante da arca na tenda. Um abraço. Vilmara Lima,